Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a história de hoje é incrível. Nós fomos até o Rio Grande do Sul conhecer a história verdadeira de um brasileiro nascido em São Paulo e depois que faleceu no Rio Grande do Sul e que lutou na Segunda Guerra Mundial do lado alemão. E não só lutou do lado alemão, ele lutou nas Waffen-SS e recebeu uma condecoração do mais alto grau. Assista o vídeo até o final e veja o quão incrível é essa história. Essa história chegou até nós através aqui do canal. O Dr. Eliandro, grande amigo nosso, que se tornou grande amigo nosso, até então não o conhecia, ele entrou em contato conosco, interessado em fazer uma viagem até a Rússia, que nós faremos em 2022, ele já está no nosso grupo, com outros grandes companheiros aí, realmente vai ser uma turma muito boa. Iremos até Stalingrado, Moscou, Leningrado, conheceremos os campos de batalha da Grande Guerra Patriótica. Interessado então em participar nesse roteiro, o Dr. Eliandro nos contatou. E na conversa, quando eu estava explicando o roteiro, que vamos visitar, etc., ele começou a falar do alemão, seu amigo, que ele conheceu em Ijuí. Ijuí é uma cidade no Rio Grande do Sul que é famosa por receber imigrantes de várias nacionalidades. Lá, inclusive, existe uma festa que celebra essa integração dos diversos povos que migraram para essa região do Rio Grande do Sul. Em Ijuí, o Dr. Eliandro começou, ainda jovem, a clinicar após se graduar em medicina, e a sua especialização é cirurgia plástica. Um de seus pacientes foi o Sr. Ewald Rupp. E na amizade que ele estabeleceu com o Sr. Ewald Rupp, ele começou a ouvir do Ewald as histórias dele na Segunda Guerra Mundial. E a história é muito legal. Obviamente, ao perceber o potencial dessa narrativa, eu então comecei a cutucar aí o Dr. Eliandro. Falei: doutor, eu preciso contar essa história no canal, os nossos inscritos vão adorar ouvir essa história, uma história verdadeira, em primeira mão. Então o doutor gentilmente nos convidou para irmos até o Rio Grande do Sul, na sua cidade. Hoje ele mora em Vacaria, que fica a 330 km de Ijuí. Fomos então para Vacaria, no Rio Grande do Sul, onde fomos muito bem recebidos pelo Dr. Eliandro e pela sua família, uma belíssima família. E ouvimos a narrativa por completo. O Dr. Eliandro, além de nos contar toda a narrativa, nos mostrou a sua coleção de plastimodelismo, que vai ser tema de um programa à parte aqui. O Dr. Eliandro é uma figura muito conhecida em Vacaria, muito querida pela população, ele mora lá há décadas, e tem uma clínica que é referência no Rio Grande do Sul para cirurgias plásticas, onde ele e sua esposa Naída atendem a vasta clientela de todo o estado e de todo o Brasil, pois eles são referência nessa especialidade. Vamos então agora ouvir a narrativa do Dr. Eliandro sobre o Ewald Rupp. Olá pessoal, hoje a gente está aqui no Rio Grande do Sul, em Vacaria. E estamos tendo a oportunidade de visitar o Dr. Eliandro. O Dr. Eliandro é um grande aficionado da história, principalmente da história da Segunda Guerra Mundial. Parece com quem, né? E ele tem uma história a respeito da história da Segunda Guerra Mundial muito incrível que nós vamos contar hoje para vocês. Doutor, primeiro gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos inscritos no canal. Pois não, meu nome é Eliandro Abreu Rosa, sou médico, sou cirurgião plástico aqui na cidade de Vacaria. Não sou natural daqui, mas já estou aqui há praticamente 30 anos. Mas bem no início da carreira, mais ou menos em 1990, 91, 92,
eu trabalhei na cidade de Juí. E é aí que nós vamos contar essa história. Em Juí, o Dr. Eliandro se deparou com uma pessoa, com um brasileiro, que lutou a Segunda Guerra Mundial, o que é um motivo importante de se prestar atenção. Mas o ponto é que essa pessoa lutou a Segunda Guerra Mundial pelo lado alemão. Não é isso, doutor? Exato. Eu, antes de 1990, até mesmo quando eu era mais jovem, sempre gostei muito de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, sempre fui um aficionado. E na cidade de Juí, por obra de Deus, eu tive a felicidade, o prazer, um grande orgulho de ter conhecido um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial que nasceu na cidade de São Paulo, no dia 30 de junho de 1927. O nome dele era Ewald Rupp. Acontece que ele era filhos de alemães. O pai dele era alemão nato, era médico, farmacêutico, como se dizia na época, e trabalhava na Grande Santa Rosa. E em 1938, eles voltaram para a Alemanha. A família inteira voltou para a Alemanha. O pai, a mãe, o seu Ewald, mais 2 irmãos e mais 2 irmãs. E em 1938, como vocês bem sabem, faltava um ano para começar a Segunda Guerra Mundial. E de fato começou. E o seu Ewald Rupp, brasileiro nato, acabou obrigatoriamente tendo que se alistar nas Forças Armadas Alemãs. Inicialmente, ele fez a formação, ele era muito jovem, vocês imaginam que em 1927, até 39, ele tinha 12 anos de idade, mas ele entrou em combate, como nós vamos ver, a partir de 1942, que ele tinha 15 anos de idade. E o pai do seu Ewald era um médico, não é isso? Sim, ele era médico, como eu disse, naquela época se chamava médico farmacêutico. Aí, voltando para a Alemanha, ele exerceu, a guerra começou, e ele serviu as Forças Armadas Alemãs, e ele foi servir no norte da África, no Afrika Korps. Doutor, além do pai e do Ewald, também os outros 2 irmãos lutaram também na guerra. Sim, praticamente a família inteira, os outros 2 irmãos também lutaram na Rússia. Um dos irmãos é missing in action, se perdeu em batalha, não se tem notícia dele. O outro irmão morreu efetivamente, deram baixa com corpo e tudo, né? E o seu Ewald lutou em vários frontes russos, né? Mas o único brasileiro era o Ewald, o único que nasceu aqui. Dos 5 filhos, o único brasileiro era o seu Ewald. Os outros 4 nasceram na Alemanha, migraram para o Brasil e voltaram para a Alemanha. E depois voltaram para a Alemanha em 1938. Por que eles voltaram para o Brasil? Na realidade, em 1938, aqui no Brasil, já existia uma certa animosidade com todos de origem alemã. Lá onde eles estavam, que era na Grande Santa Rosa, por exemplo, os colégios de fala alemã já tinham sido proibidos de ter aula e já existia uma perseguição contra os alemães, e o próprio governo de Adolf Hitler na Alemanha fazia uma propaganda a nível mundial para que os alemães natos retornassem para a Alemanha, para a grande construção da Alemanha, porque existia uma mão de obra bastante escassa lá e eles precisavam para construir as autobahns, todo o parque industrial e tudo, e obviamente a máquina bélica já estava sendo preparada, então qualquer alemão nato seria muito bem-vindo na Alemanha de 1938. Ou seja, em 1938 tinha muito emprego na Alemanha, condição de vida melhor, salários melhores, que é mais ou menos o que leva o brasileiro a migrar hoje para os Estados Unidos, ou os descendentes de japoneses voltarem ao Japão para buscar trabalho. Uma migração natural, vamos dizer assim. Exatamente, foi o que aconteceu. Eles foram muito bem recepcionados lá, mas acontece, como vocês bem sabem, 1º de setembro de 1939 eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Ewald, os seus 2 irmãos e a irmã também, A né? irmã era enfermeira e ela lutou, inclusive, na Batalha de Stalingrado, foi feita prisioneira e foi mandado para a Sibéria, junto com os outros 95 mil prisioneiros alemães. E em 1955, 10 anos depois que a guerra terminou, apenas 5 mil alemães retornaram para a Alemanha.
Um desses 5.000 era a irmã do senhor Ewald Hupp, a Hildegard, e ela, quando chegou em Berlim, foi até a casa dela. A própria mãe não reconheceu ela, não quis atender ela na porta. Imagina, 10 anos na Sibéria, a pessoa fica completamente irreconhecível. Mas voltando então ao senhor Ewald, quando ele entrou em combate, em que situação? Na realidade é assim, em 1942, então, que ele tinha 15 anos, ele foi dispensado do colégio para o alistamento militar. Aí, qual foi a arma que ele escolheu para ele? Foi para a Luftwaffe. Como a demanda era muito grande, a Alemanha já tinha invadido a União Soviética, foi em 22 de junho de 1941, precisava, vamos dizer assim, uma mão de obra muito grande. E ele foi piloto de Stuka com 15 anos, parece mentira, mas é verdade. Só que, obviamente, ele era usado como observador. Ele pegava o Stuka dele, levantava e ia fazer a observação das linhas inimigas, né? E nessas circunstâncias, inclusive, ele foi abatido, ele saltou de paraquedas, estava sobre o território russo e sabia-se muito bem que se fosse feito prisioneiro russo, a chance de sobreviver era muito pouco. E por acaso do destino, bateu um pé de vento. Isso parece mentira, pessoal, mas é verdade. E aí ele voltou para as linhas alemãs. O paraquedas levou ele até as linhas alemãs. A partir desse ponto, ele não quis mais fazer parte da Luftwaffe. E aí ele se alistou na primeira Panzer Division, a Leibstandarte Adolf Hitler. E aí depois ele ficou até, como nós vamos ver aqui, até 1943. Depois ele foi para outro lugar que nós vamos ver. Toda essa carreira foi o próprio Ewald que contou ao senhor. Sim, exatamente. Era muito interessante, porque toda a história que ele me contou não foi no encontro. Durante 2 anos, todas as quartas-feiras de tarde, religiosamente, eu ia até a casa dele e lá eu passava a tarde inteira conversando sobre a Segunda Guerra Mundial. O seu Ewald muito atencioso e tal, claro que no início relutante em querer contar, vamos dizer assim, o sofrimento que ele teve, mas lá pelas tantas me tornei muito amigo dele e ele me contou histórias realmente fantásticas. Como essa do salto de paraquedas do Stuka abatido e do pé de vento que o salvou de ser prisioneiro. Exatamente. Mas o levou a trocar então de arma, né? Sim, daí ele foi para a primeira Panzer Division, Leibstandarte Adolf Hitler. Ele permaneceu lá, inclusive na primeira divisão eles entraram em combate em Mariupol, que fica na Ucrânia, né? E no Mar de Azov, ali, que fica e aonde fizeram 100.000 prisioneiros russos. Foi uma batalha muito grande e assim, na época era considerado um grande feito tu fazer um grande número de prisioneiros, né? Porque afinal de contas tu conseguiu ganhar. E em Mariupol eles fizeram 100.000 prisioneiros russos, né? E daí ele, na divisão Panzer, ele passou já a operar um tanque. Na realidade assim, quando ele estava na primeira Panzer Division, que estava sob o comando de Sepp Dietrich, que ele conheceu pessoalmente, obviamente, o Sepp Dietrich, né, ele era segundo sargento. Nessa época ainda ele não era comandante de tanque. Ele passou a ser comandante de tanque em dezembro de 1943, né, e ele era comandante de Tiger, o Panzerkampfwagen 6. Né? Muito bom. Pilotou um Stuka como piloto de observação e depois foi comandar um tanque Tiger. Sim, dentro da primeira Panzer Division ele acabou sendo um comandante de Tiger. Comandante de Tiger. E aí no fronte russo. No fronte russo. Isso. Inclusive nós temos aí fotos dele no fronte russo. Ele foi condecorado no dia 20 de novembro de 1943, ele foi condecorado com a Cruz de Guerra com Espadas, que foi entregue pessoalmente para ele pelo Hermann Göring, o segundo em comando de toda a Alemanha nazista. E a gente vai mostrar aí para vocês o documento dessa condecoração, documento oficial que o senhor Ewald guardou e tivemos a oportunidade de ter acesso a esse documento. Essa condecoração, que é a Cruz de Guerra com Espadas de segunda classe, ela é uma condecoração que era dada para feitos, vamos dizer assim, heróicos fora de combates.
que no caso do seu Evaldo ele conseguiu fazer a mobilização de tanques que precisariam ser feitos para salvar outros camaradas e não tinha como passar, o terreno era muito pantanoso, e ele que teve a ideia de fazer vários cilindros feitos de galhos para botar na frente dos tanques, e os tanques conseguiram passar, salvaram os companheiros, e ele foi condecorado por causa disso. Essa é uma medalha, como eu disse, adquirida por atividade não em combate, mas equivale a uma cruz de cavaleiro. Muito bem. Que é uma tremenda de uma condecoração. Sim, ele usava exatamente onde é a cruz de cavaleiro, da cruz de ferro, que era usada aqui em cima. Em janeiro de 1944, ele foi condecorado com a medalha de ferimento de guerra, a preta, que é a primeira da série de 3 medalhas de ferimento. Ele teve vários ferimentos. Aí, nesse caso, toda a unidade já estava sendo deslocada para a França, e justamente em junho de 1944 ele fez parte integrante, daí ele saiu da primeira Panzer Division e foi para a 12ª Panzer SS, que daí é a Hitlerjugend. Ele fez parte da Hitlerjugend, porque a Hitlerjugend era a unidade que era feita dos soldados da classe que tinham nascido em 1926 e 27. Como ele era da classe de 27, ele passou para a Hitlerjugend. E aí ele continuou a combater na frente russa, doutor? Não. Daí eles já estavam no norte da França, quando houve o desembarque da Normandia, e eles foram alocados então para Caen, que se escreve Caen, né? E lá ele participou de uma batalha ferozíssima mesmo, em Caen, onde ele ficou numa abadia junto com mais 99 camaradas, e ao final da batalha 97 tinham morrido. Puxa vida. 3 tinham sobrevivido, o seu Evaldo era um dos 3 sobreviventes. E por essa ocasião, doutor, qual o posto que o Evaldo já ocupava? Na realidade, já na Batalha de Caen, ele já não era mais comandante de TIE, existiam pouquíssimos, falta de combustível e assim por diante, mas nessa época ele já era Untersturmführer, que é segundo tenente. Mas na Normandia a luta foi difícil e fatalmente os alemães tiveram que retornar, né? Sim, exatamente. Vamos dizer assim, terminada a batalha da Normandia e tal, tu tem que ter um recuo estratégico. Foi o que aconteceu com a 12ª, a Hitlerjugend. Então, em agosto a dezembro de 1944, eles foram deslocados ou relocados para Regensburg, perto de Munique, para reagrupar a divisão. Sim. E a partir daí as ações sempre foram defensivas. Dentro do solo pátrio. E veja que interessante, Mariano. Em janeiro de 1945, ele foi dispensado temporariamente do serviço militar. Para quê? Para voltar para a escola, para cumprir as provas finais do colégio, em janeiro de 1945. Puxa, veja só. Em plena guerra. Em plena guerra. E mesmo em janeiro ele já voltou de novo para os combates, daí a divisão foi mandada para a Hungria. E lá ele teve batalhas na Hungria. Em março de 45, como você sabe, já no finalzinho da guerra, ele foi para a Áustria, onde houve uma batalha na Áustria. E aí, bem no final, ele foi deslocado em maio de 45, praticamente no último mês da guerra, nos primeiros meses de maio. Ele estava no Tirol, inclusive. Os primeiros dias de maio. Inclusive, ele trouxe para mim, que ele coletou lá na época, uma Edelweiss, depois a gente pode ver. A Edelweiss é a flor dos Alpes, né? Que os soldados que lutam naquela região usam no cap. Né? Exato. E terminada a guerra, doutor, qual foi o destino do Evaldo? Bom, daí... Eu acho que é aí que começa a odisseia dele. Né? Exato. Não foi bem a guerra, né? Foi o pós-guerra. Como o próprio seu Evaldo disse, terminado a guerra, aí é que começou o sofrimento. Pra vocês terem ideia o que ele passou depois da guerra. Ele foi feito prisioneiro pelos americanos. Sim. Né, a unidade dele, o batalhão dele se entregou para os americanos. Obviamente foi preso e tal.
e ele foi ao julgamento. Todos que eram da Waffen-SS foram a julgamentos em Dachau, vários, e lá em Dachau aparece a foto dele, aparece imagens, dá para procurar no YouTube, tá ele lá, e ele foi condenado à morte por enforcamento em Dachau. Por pertencer à Waffen-SS. E na realidade foi imputado a ele crimes que a própria Waffen-SS cometeu em Caen, né, no norte da França. Mas daí ele foi depois descobriram que ele não havia cometido os crimes, eram outros soldados, vamos dizer. Mas mesmo assim, daí ele foi mandado para a Inglaterra, ele foi para o campo de prisioneiros na Inglaterra, número 2, sofreu muito lá, realmente sofreu muito, e acabou havendo um novo julgamento, aonde então ele foi condenado a 25 anos de prisão. Nesse campo de prisioneiros. Né? A maioria dos alemães capturados pelos aliados terminaram em campos de concentração, seja na Sibéria, se fossem capturados pelos russos, ou na Inglaterra, na Escócia, até no Canadá, até no próprio Estados Unidos, os alemães foram enviados como prisioneiros. Inclusive, alguns vieram para o Brasil como prisioneiros também, não é isso? Sim, exato. No caso do seu Evaldo, ele teve uma sorte bastante grande, por incrível que pareça, existiam outros brasileiros na mesma condição que ele, mas de outras armas, que estavam no mesmo campo de prisioneiros na Inglaterra. E aí um deles conseguiu fugir, conseguiu chegar até o Brasil, foi para o Itamaraty e revelou a situação de mais alguns brasileiros que estavam presos nesse campo de concentração da Inglaterra. Brasileiros como o Evaldo, que lutaram pelo lado alemão e estavam sofrendo no campo de prisioneiros na Inglaterra. Quanto tempo mesmo? Na realidade, ele ficou até ele foi libertado em 47. 2 anos. Porque houve muito papelada por parte do Itamaraty para ver o repatriamento desses brasileiros, que o seu Evaldo era um deles. E aí, por fim, no dia 29 de agosto de 1947, ele deixou finalmente o campo de concentração da Inglaterra com direção ao Brasil. E aí, com o salvo-conduto dos próprios americanos e do cônsul brasileiro, ele pôde retornar finalmente ao Brasil, não é isso? Exato, mas é interessante porque aqui ele sofreu um novo julgamento, né? Porque ele era brasileiro nato, ele deveria prestar o serviço militar em prol do Brasil. E ele, na realidade, lutou em prol dos alemães, que em tese eram nossos inimigos. Sim. Então ele foi... Em tese não, com certeza. E aí ele foi a julgamento e ele foi condenado. Aí imagina, né? Ele já tinha sido condenado. Só que aqui a coisa foi muito mais tranquila. Mais leve, né? E a condenação dele, vocês imaginam, em 1947 ele tinha 20 anos de idade, tinha sido Untersturmführer da 12ª Panzer SS, Hitlerjugend. Aí o que tu vai fazer com um sujeito de 20 anos com uma experiência de guerra real, absurda de guerra? Tu vai deixar ele dentro de uma cela ou tu vai aproveitar a experiência dele? Aí o Exército Brasileiro resolveu aproveitar a experiência dele e a condenação dele foi servir 2 anos no Exército Brasileiro, justamente na cidade de Juí. E ali ele não saiu mais, ele ficou... Sim, daí depois ele deu baixa e aí se tornou mecânico na cidade de Juí. E embora ele tenha dado baixa do Exército Brasileiro, ele continuou a receber pensão do Exército Alemão. Sim, né? Com certeza. O soldo dele ele continuava recebendo pelo governo alemão até os últimos dias de vida. E ele viveu em Juí até morrer, e foi lá, como o senhor disse no começo, que teve a oportunidade de fazer a amizade com o Evaldo. Quando você ouviu a história dele pela primeira vez, você acreditou, doutor? Qual foi a sua reação? Na realidade, assim, eu fiquei extasiado, porque é quase que um milagre tu ter acesso a uma peça da história na tua frente e tu poder conversar com ele, né? Então eu levava muito material que eu tinha em casa e ele manuseava, por exemplo, esse é um dos livros da 12ª, foi aqui que ele combateu, inclusive ele autografou o livro, aqui está Evaldo Rupp, Untersturmführer,
Panzer Battalion, Pioneer Panzer Battalion da 3ª Companhia, e uma história muito, mas muito interessante, quando eu levei esse livro aqui do Kurt Panzermeier, né, que foi comandante dele, e ele folheando o livro na minha frente, ele parou na página onde aparecia a fotografia que estava sentado o Fritz Witt, o Kurt Panzermeier à direita e o Max Wunsch. E ele parou nessa fotografia e ficou olhando. E eu perguntei para o seu Evaldo, o que foi, seu Evaldo? Aí ele olhou para o Max Wunsch e disse, essa bandagem que o Wunsch tem na cabeça fui eu que fiz. Vocês vão olhar na fotografia. Uma coisa impressionante, né? Tu tá ali com um livro da Segunda Guerra Mundial e o sujeito praticamente reconhece todos que estão nas fotografias, inclusive fez a bandagem de um deles. Né? É um personagem da história. É incontestável. Sim. E isso tudo na sua cabeça, doutor, você passou a admirar mais o Ewald? Você teve, assim, alguma dúvida sobre o que ele contava? Eu nunca botei em dúvida dele, ele era uma pessoa muito séria e com certeza não haveria motivo nenhum de estar adulterando a história, e ele tinha uma memória perfeita, lembrava de datas e tudo. Inclusive fui agraciado com presentes dele que ele me deu, que foram moedas, aqui no caso 9 Reichsmark, né, uma moeda de 5 e 2 moedas de 2 Reichsmark. E aí ele me disse, ó, cuida bem que isso aqui é o valor mais ou menos de um par de sapato bons. Né? E ele me deu um pin, que está escrito Ehrweiss Deutschland, que é esse pin, não tem obviamente mais o negocinho aqui atrás, que isso aqui é pré-guerra, isso aqui é antes da guerra. O da guerra estava escrito Deutschland über alles, e esse aqui estava escrito Ehrweiss Deutschland, esse é o original da Segunda Guerra Mundial. Me presenteou também com uma bala traçante, do KR-98K, um fuzil que eles usavam na Segunda Guerra Mundial, e me presenteou com uma bala que era usada na MG-42, inclusive contava várias histórias sobre armamentos e tudo. E para confirmar essas histórias, o senhor também teve acesso à documentação. Exato. Que comprovava. E no caso, ele me mostrou muitas coisas e tal, mas os documentos verdadeiros, eu só pude ter acesso aos documentos depois que ele faleceu. Ele faleceu em dezembro de 2004, e aí a filha dele teve acesso a esses documentos. E aí nós ainda mantemos contato até hoje e tal, e tivemos acesso aos documentos oficiais, todos esses que nós conversamos, é tudo documentado. E seria possível a gente visitar a filha dele e ter acesso a esses documentos, doutor, para a gente mostrar aqui no programa? Existe essa possibilidade, já me foi feito o convite, basta nós nos deslocarmos aqui de Vacaria até a cidade de Juí, que são 330 quilômetros, e lá nós vamos conversar inclusive com a filha do seu Ewald Hupp, a Lili. Podemos ir então lá, doutor? Sim, com certeza. Após então toda essa narrativa, partimos então em direção a Ijuí, 330 km de estrada, para falarmos com a filha do Ewald e também ter acesso a alguns documentos, alguns já foram mostrados aqui, e que referenciam e comprovam toda essa narrativa. Obviamente, a paisagem ao longo da estrada e a boa conversa com o Dr. Leandro tornaram os 330 quilômetros bem curtos. E além disso, ainda paramos no meio do caminho em Panambi, uma cidade próxima a Ijuí, e que é sede do Museu Militar Brasileiro, um museu de iniciativa privada, onde passamos aí 2 ou 3 horas conhecendo todo o acervo, e realmente é um museu que vale a pena ser visitado e que será também tema de um programa daqui a alguns dias aqui no canal. Fique atento. Chegando então em Ijuí, já somos recebidos por um belíssimo portal que celebra a integração desses povos, das nacionalidades diversas que migraram para a cidade e fizeram a história dessa cidade. Entre esses imigrantes está o Ewald. E ao nos aproximarmos da casa do Ewald, já dá para sentir ali a sua presença. Bom, agora a gente já está bem próximo aqui da residência onde morava o Sr. Ewald Hupp, e a gente já tem a marca ali de uma mecânica que pertence à família. Doutor, voltar aqui depois
de tanto tempo para contar essa história, né? O que passa pela cabeça? É uma experiência interessante, Mariano, porque assim, ó, toda essa história que eu passei, sinceramente, eu achei que ia se perder, porque não tinha possibilidade de passar adiante. Graças a teu canal agora, ela vai se tornar uma história imortal. E estamos aqui para contar essa história que é realmente fantástica. E a casa da filha do Ewald e a casa onde o Ewald moravam fica aqui, na rua Minas Gerais. Pudemos conhecer a casa onde o Ewald Rupp morava e onde ele contou toda a história para o Dr. Eliandro. E é aqui em Ijuí, na rua Minas Gerais, onde o Dr. Eliandro se reunia com o Sr. Ewald. E as histórias ali afloravam, não é isso, doutor? Exato, era o ano de 1991 e 92, durante 2 anos, todas as quartas-feiras de tarde, eu vinha conversar com o seu Ewald Rupp, nessa casa que hoje está abandonada, e sentava ali naquela sala e conversava com o seu Ewald sobre a Segunda Guerra Mundial. Aprendi muito com ele, realmente foi uma experiência fantástica. E qual a lembrança que fica do Ewald? Como que ele era? Na realidade, assim, ó, a lembrança que fica dele, porque no final eu me tornei um grande amigo dele, né? E ele me passou uma mensagem muito bonita, uma mensagem de vida, né? Porque imagina uma pessoa ter passado pela Segunda Guerra Mundial, ter lutado na Waffen SS, quanto de experiência que ele tinha, né? E a passagem que ele me deu é o seguinte: por pior que esteja, nunca desista. Sempre vai em frente e sempre tenha fé que vai dar certo. E logo ao lado da casa do Ewald, obviamente, fica a casa da sua filha, Lili, a última dos 5 filhos que Ewald teve e que cuidou do pai até os últimos momentos da sua vida. Então ela teve uma proximidade muito grande com o pai. E com isso ela nos contou e nos mostrou muita coisa da vida do Ewald Rupp. Fomos muito bem recebidos pela Lili, que falava do pai com muito orgulho e foi muito receptiva conosco. Eu tenho muito a agradecer a Lili e toda a sua família pela receptividade que eu espero um dia retribuir. Logo, Lili nos apresentou vários documentos e fotos que estão enriquecendo aqui o programa e comprovando toda essa história, que realmente é uma história incrível. E depois ela começou a contar um pouco de como foi essa convivência com o seu pai. E já no início da entrevista, que vocês vão ver, nós tivemos mais uma surpresa, não é? E surpresa até para o Dr. Eliandro, porque embora ele já conhecesse a Lili, ele era o médico do seu pai, no entanto, nem ele sabia o que ela nos revelaria ao dizer o seu nome. O seu nome certinho. Lili Marlene. Lili Marlene Rupp Ternes. É Ternes agora, né? É Lili Marlene. Da atriz aquela? É por causa da música do pai. Estamos agora na casa da dona Lili Marlene Rupp. Dona Lili, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por vocês nos receberem aqui em Ijuí. E a primeira pergunta que eu tenho para a senhora é: qual a lembrança que tem do seu pai? Bem, a lembrança que eu tenho do pai é uma lembrança boa, né? Porque ele ensinou muita coisa boa para nós. E desde pequeno a gente sempre aprendeu a andar no caminho do bem, que o pai sempre e a mãe sempre ensinaram. E ele sempre contava as histórias para nós, né? O que ele passou na vida. Então foi uma lembrança assim que ele deixou assim para nós, né? E dessas histórias assim, qual que você tem mais recordações? Mais recordações que eu tenho assim que ele me falava era como ele foi separado da família dele, né? Que ele sentia muita falta dos pais, das irmãs. E daí ele contava todas as experiências que eles tiveram na guerra, né? Então ele falava sempre das histórias que ele viveu na guerra. Ele contava muitas histórias. E qual dessas histórias específicas da guerra, sim, que te impressionou muito? O que me impressionou muito foi quando ele contava, né? Como eles eram muito jovens e como ele viu muitos jovens morrendo na guerra, né? Muitos amigos dele e até própria dos familiares dele, né? Dos irmãos. Então isso doía para ele, né? E ver como que era triste, né?
Lili, sabe que eu tive uma amizade muito grande com teu pai, né? Durante 2 anos, sempre vinha conversar com ele aqui. E assim, ó, uma curiosidade que eu sempre tive e até me esqueci de perguntar para ele. Por que teu nome é Lili Marlene? O pai me deu esse nome já por causa da Lili e Marlene, que eles cantavam muito na guerra, na infantaria. Eles eram a música que os soldados cantavam, Lili e Marlene, né? Então, quando eu era a última filha que eu nasci, ele disse, essa filha vai ter o nome de Lili Marlene. Aqui em Juí, Lili, há uma mistura de muitas etnias. E você se casou com um romeno. Como é que foi essa história? Foi bem engraçado. Eu conheci o Rodolfo, ele estava no quartel e ele era amigo de um primo meu. Ele é romeno e eu sou descendente de alemão. A gente se encontrou por causa do meu primo e se conheceu. E logo após nós noivamos, casamos e tivemos 5 filhos. E isso, seu pai ainda era vivo? Sim, o pai era vivo. Tá. E ele aprovou você se casar com um romeno? Aprovou casar com um romeno. E vocês tiveram a oportunidade de voltar à Alemanha, inclusive com o seu pai, né? Sim, primeiro voltamos sozinhos, eu, meu esposo e meus 4 filhos. E daí, como minha mãe faleceu, daí a minha irmã veio da Alemanha para cá e levou o meu pai junto e ele viveu com nós 8 meses lá na Alemanha. E como foi a emoção dele estar de volta à Alemanha, depois de tanto tempo? Para ele foi uma emoção muito grande, ele chorou muito, porque daí tivemos também a oportunidade de ir para Gronau, onde é que mora uma irmã dele, que há 50 anos ele não via. Puxa. Então, tivemos essa oportunidade de ir lá e visitar a irmã dele. Então, para ele foi uma emoção muito grande, né? Sim. Como para ele, como para a irmã também, né? E o túmulo do pai, né? Que ver, sim, visitamos o cemitério, o túmulo do vô, né? Do pai avô, dele. Né? Pai dele. Foi muito interessante. Que também lutou na guerra e morreu na guerra, né? Ele morreu depois da guerra. Depois da guerra? O vô morreu depois da guerra. Que eu me lembro, eu era nova ainda, mas eu me lembro quando chegava aquelas cartas pretas da Alemanha com um frisinho preto, então nós já sabíamos, alguém faleceu lá, né? Então quando veio a primeira, veio a do vô, e depois, que era o pai dele, e depois mais tarde, eu me lembro, acho que passou uns 4, 5 anos, veio a carta preta, que era o falecimento da minha avó. Da sua avó. Uhum. E como vocês lidavam com essas perdas? Para nós, assim, era uma perda, assim, que tu sentia porque tu nunca conheceu eles, né? Então, tu sentia muito. O pior foi pro pai sempre, né? Para ele foi sempre muito, muito triste, muito duro, né? Porque ele foi separado da família, veio pro Brasil, nunca mais teve contato com eles e perdeu, né? Quando terminou a Segunda Guerra, o Edvald voltou para o Brasil, ele não teve mais contato com o pai? Não, só no falecimento? Só por carta. Só por carta e após o falecimento. O falecimento, ele nem... depois de 36 anos, uma irmã dele chegou da Alemanha. Aqui? Chegou. Ela chegou bem cedinho, era umas 5 horas da manhã, e daí ela tinha só o endereço, ninguém não sabia que essa tia vinha. Vindo. Não, ninguém não sabia nada. E ela chegou, era 5 horas da manhã, parou um táxi ali na frente, e ela desceu e chamou só o nome dele, Ewald. E daí o pai pulou da cama e gritou, Hildegard. Ele conheceu a voz da irmã dele. E 36 anos não tinha visto. Puxa vida. Foi muito emocionante, foi muito, muito, muito. Deve ter sido uma grande emoção. Era uma grande emoção. E como ele lidava com essas emoções? Ele era expansivo ou interiorizava muito essas... Não, o pai era bastante assim, sentimental também. O pai, ele demonstrava os sentimentos dele. Sim. E o doutor perguntou do nome, né, Lili? Do nome é isso. A famosa música Lili Marlene. Você poderia cantar a música pra gente? Uns trechinhos que o pai cantava, eu ainda me lembro. Vor die Kaserne, vor den großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Wie einst noch wieder und wiedersehen, wie einst gesagt, Lili Marlene. Muito bom. Isso eu me lembro que ele cantava.
Muito bonito. Ele cantava. E é uma música universal, que servia para os soldados alemães e também para os soldados que lutavam contra os alemães. É uma música que foi muito popular. Ela não se transformou num hino de algum partido, mas no hino de qualquer soldado em qualquer trincheira, né? Devido ao grande sucesso. E existem também 2 filmes, né? Um antigo e um mais recente, que conta a história de Lili Marlene. Eu gostaria de agradecer em nome do Dr. Eliandro e meu, de vocês nos receberem aqui. Tivemos um belíssimo almoço, tá? Inesquecível. E de nos mostrar os arquivos, o acervo que você tem, e contar a história do seu pai. A história de um soldado, independente da nacionalidade, né? É a história de um soldado, né, Lili? Sim. Para nós foi uma grande alegria, né? Depois de muitos anos que nós não víamos o Dr. Eliandro, e receber vocês aqui foi um grande prazer, e a casa estará sempre aberta. A hora que quiserem vir visitar nós, estejam bem-vindos. Então, depois dessa belíssima recepção, da gentileza de todos, nós fomos então ao cemitério de Ijuí para visitar o túmulo do Ewald Rupp. Bom, foi isso, pessoal. Uma história verídica, verdadeira, comprovada, de um soldado brasileiro que serviu ao exército alemão, às Waffen-SS, lutou em batalhas importantíssimas, em vários frontes de batalha, recebeu uma condecoração de peso, depois voltou ao Brasil, serviu então no exército brasileiro por 2 anos, se casou, viveu em Juí até o final de sua vida, voltou à Alemanha para ver seus entes queridos, como vocês ouviram, e no entanto ninguém sabia da história que nós agora aqui no Viagem na História estamos apresentando para vocês. Espero que tenham gostado. É a história de um soldado, independente de qual país, qual uniforme que ele vestia, e foi acima de tudo um pai que educou seus filhos e deixou uma marca na família que ele construiu. Não se esqueçam de comentar o programa, enviar a sua observação, curtir, compartilhar, coloque aí no grupo de WhatsApp dos amigos para que eles também conheçam o nosso canal Viagem na História e se inscreva, principalmente, seja um inscrito do canal. Logo eu volto com mais histórias, inclusive dessa viagem que rendeu 2 outros bons programas. Tá bom, pessoal? Até a próxima.